Brandão. Vem para cá, professora, muito boa tarde. Tá mutada, professora. Tá mutado. A gente sempre fica tomando cuidado, né? Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Estamos aí. Muito obrigado, professora. Professora, a gente está com várias notícias e várias discussões a respeito da ABIN e muita gente chamando de ABIN paralela e muita gente discutindo os nomes que estão vazando nas listas daqueles que foram investigados, que foram, enfim, mapeados. Eu queria começar a conversa com a senhora, primeiro agradecendo a sua presença, dizendo que é uma honra muito grande conversar com a senhora, mas lhe perguntar o que nós podemos falar a respeito da ABIN para início de conversa, no que diz respeito à legislação que criou a ABIN. Nós não tivemos, professora, um problema já de início? Nós tivemos muitos problemas de início, não foi um só. Vocês estão me ouvindo bem? Drummond, não sei se está ouvindo bem, eu estou ouvindo com um pouco de eco, professora. Um pouco de eco? Está um pouquinho de eco. Se a senhora sair e entrar de novo... Tá, então um instante. Tá? E deixa eu perguntar, quanto tempo de entrevista? Eu não sei se a gente está ao vivo. Estamos ao vivo. Perdão, gente. Para 1.500 pessoas. Oi, boa tarde. Eu vou sair e volto então, um instante. Tá bom. Ok, tá bom. Gente, olha só, só apresentando a professora, ela é doutora em ciência política e professora do programa de pós-graduação em História da UFMG. É isso, Beata. É isso aí. Tem gente aqui no chat falando que se aparecer o nome na lista vai querer indenização. Eu também estou com medo que meu nome apareça nessa lista da ABIN. Mas, enfim... certeza, porque tem meia dúzia de personalidades lá, o resto deve ser tudo a gente. O resto é tudo a gente, também não tem... com certeza. Vamos ver se a professora está bem agora de áudio. Oi, professora. Oi, gente. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Eu controlo daqui, vai. Tá, ok. Vamos. Então, falávamos falávamos do início da ABIN. Os problemas do início da ABIN que a gente possa aí apontar como até responsáveis pela o órgão em si e o que o órgão está fazendo, professor. Tá. Bom, a ABIN, na verdade, a primeira vez ela foi criada em 95 pelo Fernando Henrique por meio de uma medida provisória. Na época, quem coordenava já o recém-criado Gabinete de Segurança Institucional era o general Alberto Cardoso. Ele foi um nome que concentrou muito poder durante o governo Fernando Henrique. Ele concentrou ali no GSI as funções da Casa Civil, da Casa Militar, ele ficou responsável pela ABIN, pela Senat. Só que a criação de um órgão de inteligência por meio de uma medida provisória, naquele momento, suscitou muito barulho, assim. E houve uma grande pressão para cima do Poder Executivo, que foi forçado a retroceder e mandar um projeto de lei para o Congresso para passar por um debate, né? Houve durante aproximadamente... Ele apresenta o projeto em 96 e vai haver um debate sobre a criação da ABIN até 99, quando a lei efetivamente é criada. Mas o que a gente fala? Existe uma teoria na área do neoinstitucionalismo que fala que órgãos relacionados ao poder coercitivo, segurança pública, defesa, inteligência, eles tendem a ser criados pelo Poder Executivo, no caso, né, o governo federal, com uma baixa participação do Poder Legislativo, porque é uma área que não dá voto. Ninguém vai ganhar voto porque está participando da reformulação da ABIN. Eu lembro do Gabeira falando, quando ele participava nas reuniões da SECAI, que é a Comissão de Controle de Atividade de Inteligência, que cada vez que ele entrava ali, ele perdia uns 300 votos. Então, ninguém quer participar disso. Então, o debate sobre a legislação, ele realmente foi pobre. Houve alguns projetos substitutos, né, substitutivos, algumas propostas substitutivas. O deputado José Genuíno, ele teve uma participação de maior destaque, mas a legislação que foi aprovada, que é a 9.883, né, de dezembro de 1999, ela realmente é muito ruim. Ela é propositalmente ruim. Na verdade, existe essa tendência no Brasil, na área de legislação
desses setores, poder coercitivo, de você sempre deixar uma margem para dubiedade, para uma interpretação um pouco mais ampla. E no caso da BIM, o que fala sobre a BIM? Falam duas coisas, basicamente, que são extremamente problemáticas. Que a BIM serve para subsidiar o processo decisório com informações relevantes e cria o SISBIM, né, sendo parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, órgãos, compulsoriamente órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, COAF, a SENASP, todos esses órgãos. Mas ele não fala como esses órgãos são definidos. Está aumentando o eco? Não, tá. Eu estou ouvindo bem. Tá? Eu estou ouvindo bem. Tá dando uma microfonia de leve. Se você tiver um fone, seria melhor, mas... Aí, aqui agora eu não vou ter, gente. Não tem problema. Vamos lá. Peço perdão. Vamos lá. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, qualquer país que se preze e queira algum tipo de projeção no cenário internacional atualmente, ele tem que ter um órgão de inteligência. Um órgão de inteligência é uma condição sine qua non para um bom exercício, para um exercício do Estado de uma forma muito mais efetiva nesse cenário internacional, né? O Lula vai ter uma reunião com a França para poder negociar a compra de blindados, tá? Ele tem que chegar na França com informações que o deixem em condições favoráveis, vantajosas nesse processo de barganha, tá? Então, isso serve para acordos internacionais, acordos comerciais. Ele tem que estar bem subsidiado na área de informações. Só que quando se criou a ABIN, fala que ela serve para subsidiar o processo decisório. Não define em que área, como, em que nível. Então, quer dizer que a ABIN ela pode fazer tudo. Por mais estranho que possa parecer o que eu vou falar agora, eu lembro muito os debates, as manchetes nos jornais na época da criação da ABIN, o general Alberto Cardoso falando que estava criando algo nos moldes dos modelos americanos, anglo-saxões, coisa e tal. Não, na verdade, o modelo da ABIN, ele é muito próximo, claro que eu não estou comparando o poder e a forma de atuação da KGB, que é um único órgão que concentra atividades relacionadas ao que a gente chama inteligência doméstica ou inteligência interna, que é aquilo que trata de uma ameaça ao Estado, vindo dentro do próprio Estado, a inteligência de segurança pública, que é conhecida como Law Enforcement Intelligence, a inteligência de defesa, que é da área militar, e a inteligência externa, que é aquela que, sobretudo, vai prover o governo de informações para essa área da diplomacia. Na ABIN concentrou tudo. Quando você concentra tudo e tem um orçamento menor que o do Colégio Pedro II, você não tem nada. Professora, desculpa interromper, uma pergunta. Não é muito mal descrito o papel da ABIN quando ela é noticiada pela mídia? Porque o que a gente vê nos debates de rede social, o que a gente vê como a ideia, a opinião do brasileiro médio, é que a ABIN seria uma espécie de agência de espionagem. É isso que está no debate público. Ou que a ABIN seria o SNI moderno. Isso não está faltando um pouco mais de orientação sobre o que é de fato a ABIN? Eu só vou pedir, professora, só um minutinho, porque o que acontece? Eu descobri o problema, é a microfonia do seu com o do Viário. Então, dá só um instante que aí eu muto e desmuto a senhora e ele, tá bom? Para a gente não ter mais problema. Vai lá. Bom, sou eu que estou falando. Olha só, existem já, nós estamos em 2020, tem 25 anos que eu pesquiso atividade de inteligência. O meu livro sobre a ABIN foi escrito em 2001. Ninguém nunca soube o que era a ABIN. Se há 10 anos atrás eu fosse falar sobre a ABIN, se há 1 ano atrás eu fosse falar sobre a ABIN, ninguém sabe do que eu estou falando. Aí agora tem um monte de gente dando palpite sobre a atuação da ABIN.
Acontece que é uma atividade complexa, a produção de inteligência é um processo complexo. A inteligência, ela é atividade, ela é produto e ela é instituição ao mesmo tempo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala em inteligência, produziu inteligência. Inteligência é um produto informacional produzido por um órgão de inteligência. Então, por exemplo, quando as pessoas falavam de grampos ilegais, eu vou pensar agora na Satyagraha, para ficar mais concreto para vocês. Quando houve uma operação em que tinha, né, a atuação conjunta da ABIN e de policiais federais realizando grampos telefônicos. Quando você realiza grampo telefônico no Brasil, você não está produzindo atividade de inteligência, a não ser que essa interceptação esteja sendo produzida de forma ilegal. Por quê? No Brasil, a Lei 9296 de 1996, ela define quando pode ocorrer interceptação telefônica. Nós temos o artigo da Constituição, o artigo 5º, que fala que todo mundo tem direito à privacidade, né? Ela é inviolável. Aí você tem uma lei que fala, olha, a gente pode quebrar o artigo 5º, desrespeitar o artigo 5º em determinadas situações. Quais são as situações? São situações que têm que envolver o princípio da proporcionalidade. Alguém tem que ameaçar o Estado o suficiente ao ponto dele permitir a quebra dessa legislação. Então, quando que acontece no Brasil? Um policial ele vai conseguir o direito a fazer uma interceptação telefônica, ou o Ministério Público, quando ele convence um juiz de que não existem outros meios de produzir provas sobre aquele crime, e outra condição, desde que esse crime seja passível, no mínimo, de reclusão. Porque se for de detenção, não pode ser utilizada a interceptação telefônica. Então, no Brasil, as polícias, elas usam a metodologia e os procedimentos da área de inteligência para produzir provas. A ABIN, como ela não é um órgão policial e ela não promove investigação, ela não tem mandato nenhum para fazer interceptação telefônica dentro do país. Mesmo se tiver um terrorista que está, assim, óbvio e ululante que ele pode cometer um atentado aqui, a ABIN, em tese, ela não pode fazer nenhum tipo de interceptação telefônica. Para isso, envolveria o CISBIN. Ela teria que pedir para a Polícia Federal teria que abrir uma investigação, convencer o juiz que daria autorização para a interceptação. Essa interceptação normalmente é de 15 dias, aí para você conseguir ficar mais tempo, você tem que ficar renovando. Por quê? Porque a ABIN não pode fazer interceptação telefônica. Aliás, ela não pode fazer nenhum tipo de interceptação. Entendeu? Um grande problema. Então, as pessoas elas não têm noção do que é atividade de inteligência propriamente dita. Então, mistura muita coisa. A atividade de inteligência, você pega fontes muito distintas. Tem Rio-Mint, que é fontes humanas, Sigint, que é fontes de sinais de satélites, fontes fotográficas, fotorreconhecimento. Você pega várias informações que vêm, né, de tipos diferentes, produz uma análise e fornece isso para o usuário. O que tem que ir para um usuário de inteligência é um produto analítico. A inteligência ela é preditiva, ela serve para se antecipar aos problemas. Ela não serve para investigar. Para investigar já passou, é crime. Vocês estão entendendo a diferença? Então, só que quando se criou, e aí eu falei para vocês de dois problemas. Na legislação fala que a ABIN pode produzir informações relevantes. E ela cria o CISBIN. Ela cria um sistema, que eu falei, né, que tem Polícia Federal, COAF, mas esses órgãos, eles obedecem a hierarquias diferentes. Então, no limite, ninguém tem obrigação nenhuma de passar informações. Vocês estão entendendo? Você pode ter uma questão que é protocolar por conta do sistema. E aí o exemplo que eu tenho usado para as pessoas entenderem um pouco
eu vou na área de segurança pública. Eu sou um agente de inteligência de segurança pública de Minas Gerais. Estou aqui com o governo Zema. E eu quero uma informação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, cujo governo eu não tenho um bom diálogo, porque essas disputas políticas, elas refletem nesse campo também. Então, eu posso fazer o quê? Institucionalmente, eu vou fazer um pedido de busca, vou entrar no sistema, fazer um pedido de busca, e aí o órgão da Bahia, ele vai receber um protocolo, ele tem que responder o protocolo, mas ele não precisa de dar a informação que eu quero no protocolo, tá? Agora, se eu sou o Guinho, aqui de Minas, e ligo para o meu amigo Zezinho, lá da Bahia, ô Zezinho, beleza, estou precisando de uma informação sobre essa pessoa X, sobre a atuação nessa área durante esses anos. Você recebe a informação na hora. No Brasil, o sistema de inteligência, não é só no Brasil, não, tá? Se a gente for pegar em outros níveis também, funciona muito mais no âmbito informal. A Interpol, na hora que ela está tentando lidar com um crime, narcotráfico internacional, que envolve 3, 4 países diferentes, muitas vezes um policial liga para o outro que fez curso junto, coisa e tal, a informação flui de forma muito mais rápida do que pelos canais institucionais. Então, esse sistema, ele funciona em termos de relações interpessoais. E era o que estava acontecendo, ao que tudo dá a entender, dentro da ABIN. Né? As pessoas estão falando de ABIN paralela para o governo Bolsonaro. Eu me recuso a usar essa expressão. Essa expressão foi utilizada pelo Bebiano naquela entrevista do Roda Viva. Não era uma ABIN paralela. Ela estava atuando de forma ilegal, porque a ABIN não tem direito nenhum de ter um software que permita localizar onde estão as pessoas. Vamos deixar claro que esse software que foi identificado, ele não faz interceptação telefônica, você não fica sabendo quem estava conversando. Esse software permite, em tempo real, saber quem está onde. É um software de geolocalização. O que a ABIN não poderia ter de forma alguma, porque ela não tem mandato para a coleta intrusiva de dados. Agora, essa cadeia informacional, ela estava subordinada ao Ramagem, ao Heleno e ao Bolsonaro. Na época da ditadura, e aí quem for mais velho, né, ou estuda um pouco de ditadura, vai lembrar, eles falavam muito de uma atuação paralela dos órgãos de repressão. Tá? Efetivamente, se nós formos pensar no contingente das Forças Armadas, menos de 5% desse contingente atuava na área de informações. Torturadores, todo tipo de repressão que vocês quiserem imaginar. Vamos pôr aí uns 5% jogando para cima. Mas eles não atuavam de poder de forma paralela. Eles estavam todos subordinados aos seus respectivos ministérios. Né? O ministro do Exército sabia o que o CIE estava fazendo. Na maioria das vezes, teve casos, por exemplo, na área da aeronáutica, no NCISA, que era Núcleo de Segurança e Informações da Aeronáutica, que o brigadeiro Bernier, que foi responsável por quartelada, tentativa de golpe ainda nos anos 50, ele espionava os próprios superiores hierárquicos. Ele deu tanto problema que ele foi afastado da área de informações. Nesse caso, você tem um problema aí de hierarquia, mas de qualquer forma, esses comandos, eles são subordinados. Se a gente fala que essa ABIN era paralela no governo Bolsonaro, a gente tira a responsabilidade do Bolsonaro, do Heleno, do Ramagem, entendeu? Agora, eu vou dizer que a agência toda estava envolvida? É óbvio que não. Você tem muita gente de gerações novas que, tipo assim, tá naquele concurso até ser chamado em outro. São pessoas... Não tem apesar de ter muitos problemas, não tem uma solução de continuidade entre o SNI e a ABIN. Num determinado momento, você tem mudanças que são profundas, mas que não ainda capazes de tornar a atividade de inteligência da ABIN algo extremamente eficiente do ponto de vista estratégico que a gente precisa. Professora, a minha dúvida fica exatamente em relação a uma comissão chamada Comissão de Controle das Atividades de Inteligência no Congresso Nacional, que eu acho que a sigla é SECAI, né?
Essa comissão, quando eu olho o nome, Comissão de Controle das Atividades de Inteligência no Congresso Nacional, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tudo aquilo que a ABIN faz, os membros dessa comissão, se quiserem, ficam sabendo. É isso mesmo? Bom, vamos lá. A SECAI, ela foi, na verdade, ela foi criada junto com a legislação. Na legislação falou que ia ter uma comissão de controle. Essa comissão de controle, ela só foi criada quando houve o caso dos grampos do BNDES, acho que você vai se lembrar, na época do Fernando Henrique, e ela sempre teve uma atuação extremamente reativa. É como eu te falei, você debater inteligência não é algo que vai te dar voto, você vai investir seu tempo na construção do hospital, não discutindo algo que vai violar a privacidade do cidadão, você está entendendo? E a SECAI, ela levou muito tempo para ela começar a funcionar, primeiro porque eles não conseguiam, tipo assim, 2 anos para discutir como seria o regimento. Se eles convocavam o Alberto Cardoso, se eles convidavam, eles não sabiam nem como funcionavam, tá? Isso levou muito tempo até que eles efetivamente tornassem todas as reuniões da SECAI secretas, e levou muito tempo também para alterar a constituição da SECAI, porque a primeira vez que ela foi criada, ela tinha só 6 membros. E desses 6 membros, você vai entender por que eu estou te falando disso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, da Câmara, o líder da maioria no Senado e na Câmara, o líder da minoria no Senado e na Câmara. São 6 pessoas que estão extremamente vinculadas a várias pautas e várias demandas, e é claro que não tinham como se dedicar. Depois de muito tempo, ampliou-se, e agora existem 12 representantes. Mantiveram esses 6, e agora são mais 3 deputados e mais 3 senadores. Quem é membro dessa comissão tem acesso e tem credencial de acesso irrestrito. O que é uma credencial de acesso irrestrito? Quer dizer que eu tenho acesso a qualquer lugar da agência e a qualquer informação produzida em qualquer grau de sigilo. Ou seja, pode ser top, master secret. Os membros dessa comissão têm que ter acesso. Mas eles têm acesso na medida que eles têm interesse. E tem um grande problema. Apesar de ter uma consultoria técnica, agora você tem uma assessoria mais consubstanciada, normalmente, quando eles fazem investigações, eles não têm capacidade técnica de avaliar aquilo que está sendo trazido. Eu vou dar o exemplo no caso das urnas eletrônicas, há mais de 15 anos atrás, quando o Nelson Jobim era ministro da Justiça e foi, se não me engano, era da Justiça e foi convidado, na verdade, para dar explicações sobre as urnas eletrônicas, sendo que as urnas eletrônicas elas foram desenvolvidas inicialmente pelo CEPESC. O CEPESC pertencia ao SNI, foi ele que desenvolveu a tecnologia de cartão de crédito no Brasil ainda nos anos 80. Então, olha que coisa mais estranha, né? Você ter as urnas eletrônicas sob guarda do serviço secreto. É extremamente suspeito. Trouxeram o Jobim deu várias explicações técnicas, e o que houve de resposta? Ah, tá bom, muito obrigado, o senhor foi muito esclarecedor. Por quê? Porque as pessoas não tinham condições de debater ele com ele. E hoje essa composição aí chega a ser dramática, porque você vê que houve um aparelhamento da SECAI. O Ramagem, ele sai da BIM e vai assumir uma vaga na SECAI. Ele é uma das pessoas que tem credencial de acesso hoje a todas as informações da BIM. Né? O próprio Eduardo Bolsonaro. Isso aí é claro que é fruto de uma estratégia de blindagem, né? Porque a SECAI é assim, em termos, se a gente for pensar em controle, o principal órgão responsável por controlar a atividade de inteligência é o Poder Legislativo, por meio dessas comissões, por conta dessas credenciais de acesso. Porque para você saber o que uma agência de inteligência faz, você tem que ter outra inteligência para saber. Porque você só sabe da atividade de inteligência quando ela erra. Entende? Se ela funciona para ser preventiva, ela evita o ataque do 11 de setembro. Se ela falha, tem o ataque do 11 de setembro.
Então, até então, você não tem como saber o que ela evitou. Você tem o caso de Israel recentemente. Você sabe quando ele falha. Você não sabe quando ele é eficiente. Mas, professora, me diga uma coisa: quando o Ramagem sai da BIM e vai para a SECAI, isso não eu quero usar uma palavra que não seja muito pobre aqui, né? Mas ele está na BIM, ele sai da BIM e vai para uma comissão que pode ter acesso irrestrito àquilo que a BIM faz. Isso chega a ser absurdo. Chega. Eu deveria... Pois é, a legislação que criou a BIM é muito ruim. É muito ruim. E assim, eu aponto o dedo. O general Alberto Cardoso. Eu lembro que eu perguntei para ele na época. Imagina, eu estava fazendo a pesquisa quando a BIM estava sendo criada. Falei, mas isso não é muito amplo, não é muito vago? Ele falou assim, não, isso vai se definindo ao longo do tempo. E realmente, em 2002, foi criado o Sistema de Inteligência de Defesa, que, em tese, né, diminuiria a atuação da área de inteligência da BIM na área militar, o que ela não fazia, e em 2005 foi criado o CISP, que era o Sistema de Inteligência de Segurança Pública. Isso permitiu um delineamento, mas tudo continuou muito vago. Ele tinha que ficar numa quarentena, é óbvio, né? Não só para essa vaga no Congresso Nacional. Para vários outros setores, ele, como ex-chefe da agência de inteligência, ele tinha que passar por uma quarentena sem poder ocupar uma grande variedade de cargos, sem que isso também implique uma perda de direitos. Mas setores estratégicos, com o conhecimento que ele tem anteriormente, atuar no setor privado, ele vai dar consultoria em determinada área na qual ele teve acesso privilegiado durante 4 anos, e ele vai assumir uma consultoria específica. Não pode de modo algum, entendeu? Então, assim, eu acho muito delicado. Eu vejo, claro que é uma opinião, uma estratégia de blindagem quando ele vai para a SECAI. Eu não tenho a menor dúvida, é a sua opinião, mas é a minha opinião também. Eu vou até um pouco mais adiante, porque não tem uma explicação plausível para que ele esteja ali e tudo fique por isso mesmo. Professora, quando a senhora fala do amigo que pode ligar para o outro, de Minas para Bahia, a gente sabe que tudo é política, a gente sabe que as coisas não podem também ser tratadas no campo muito rígido, mas a ABIN é um órgão de Estado. A ABIN, ela acaba, inevitavelmente, sendo politizada a cada mandato? Não. É muito diferente. É porque as pessoas elas entendem uma determinada expressão de uma forma muito obtusa. A inteligência é uma função de Estado. É uma função de Estado. Mas ela desempenha uma ação política. E aí eu vou te mostrar em que sentido. Olha, esse ano a gente tem uma política nacional de inteligência. Aí todo ano você tem que ter um plano nacional de inteligência. Esse ano a gente quer saber sobre China. Então, a partir do momento que você põe uma agência focada sobre a China, você está atuando em relação à política do governo, mas para atender o interesse do Estado. Você está entendendo? Então, assim, é nesse sentido. E é claro que nós temos que pensar assim, não era para ser nesse nível, mas você tem que pensar em relações estratégicas, porque aí eu vou sair um pouco do tema, mas, por exemplo, o governo Lula, ele assume o poder, mas apesar das pessoas falarem que o Exército nunca esteve tão desprestigiado, ele assume como refém dos militares, não tenha dúvida. Lembra do coronel que ameaçou quando chegou um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e falou para um coronel do Exército que precisava prender as pessoas, e esse coronel do Exército respondeu assim, eu acho que eu tenho mais homem que o senhor. Eles têm mais homem que o senhor, você está entendendo? A gente tem um passivo da Lei de Anistia de 1979, que a gente nunca conseguiu se deslocar disso, em que faz com que essas pessoas sempre achem que a impunidade vai reinar. E isso permanece. Porque se nós formos ver aonde que continua a base de apoio do governo Bolsonaro hoje, tá?
você vai nas polícias estaduais e você vai no baixo clero das Forças Armadas, você ainda tem um apoio muito grande ao Bolsonaro. Então, se você tem uma movimentação hierárquica que vai dar uma instrução para esses homens, eles vão obedecer. Não tenha dúvida. Então, o Lula, ele está patinando. E ele tem que saber articular politicamente essas questões. O Luiz Fernando Correia, na ABIN, ele é um homem estratégico. Por que ele é estratégico? Primeiro, que ele é um homem leal ao Lula. Ele foi responsável pela segurança do Lula durante a campanha de 2002. E, com isso, existe uma gratidão, uma relação fraterna entre o Lula e ele há muitos anos. E tanto que ele foi diretor-geral da Polícia Federal, ele foi secretário nacional de Segurança Pública, ele foi responsável pela segurança dos Jogos, das Olimpíadas. Ele é um cara estratégico para o Lula que permite uma interlocução com a Polícia Federal nesse momento. Por quê? Porque todas essas instituições são formadas de indivíduos que têm opiniões políticas próprias. Uns têm mais juízo e sabem que a opinião não pode pesar, outros não têm. Então, assim, não estou falando que existe uma polícia que é do Lula, uma polícia que é do Bolsonaro, não. Eu estou falando que existe uma necessidade de articular estrategicamente esses órgãos para ele conseguir administrar, para ele conseguir com que essas instituições cumpram o papel que cabe a cada uma delas, né? Então, o grande problema agora que a gente vê na ABIN foi a nomeação do Moretti como número 2, né, como diretor adjunto. Assim, muito vulgarmente, o Lula comeu mosca, porque o Moretti, ele trabalhou com Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ele foi DIP, que é diretor de inteligência policial, que é, na hierarquia da Polícia Federal, uma das maiores, né, durante o governo Bolsonaro. Então, é um cara que vem com uma carga política muito grande para a ABIN. Então, essa foi uma situação muito delicada, que agora está sendo sanada. Mas, na hora que eu falo que não é politização, eles atuam em função de uma política de governo. São coisas muito diferentes. Professora, a senadora Soraya Tronic, ela afirmou que vai aguardar a lista oficial dos nomes que vazaram, como nomes que estavam sendo monitorados, e caso seja verdadeiro, vai até as últimas consequências, vai pedir indenização na área civil e criminal, e quer saber por que queriam saber a localização dela, para quê, e mais por que também a localização de filho, cônjuge, etc, etc, etc. Essa situação, ela pode gerar uma repercussão negativa para o órgão, independentemente do governo que esteja, porque isso pode gerar muito tempo de processo, de indenização e tudo mais. A ABIN precisa ser revista em sua organização por causa desse caso, ou, como diria o Genuíno, teria que ser feita uma limpa na ABIN? Eu acho que a questão não é uma limpa na ABIN. Você vê que os problemas foram causados por pessoas externas à ABIN, porque veio de comando. Né? Se você teve gente lá dentro disposta a obedecer, é uma coisa. Agora, o impacto negativo da ABIN já está aí. Né? Eu acho que as pessoas conseguem promover uma separação entre o que aconteceu nesses dois governos, é o que está sendo feito agora, embora de forma tardia, o que está sendo feito agora, mas, assim, no senso comum, as pessoas nunca vão separar a ABIN do SNI, entendeu? É um lugar de arapongagem, porque ninguém se dá o trabalho muito de estudar e debater isso de forma mais profunda. Então, assim, como as pessoas não veem os resultados positivos, por exemplo, eu dou aula no FMG. Todo ano eu trabalho com 2 agentes da ABIN, que a gente promove, eles promovem, algumas vezes eu participo, o Fórum Nacional de Proteção ao Conhecimento. Dentro das universidades, sobretudo das universidades públicas, né, que a universidade pública-privada, com algumas exceções, né, praticamente não fazem pesquisa, as universidades públicas, que são responsáveis pelo movimento do conhecimento,
a ABIN ela vai até a universidade, pelo Plano Nacional de Proteção ao Conhecimento, ensinar esses professores a protegerem patentes, protegerem as pesquisas que estão em desenvolvimento, porque você tem uma área de espionagem que tem muito interesse dentro do que está sendo produzido dentro da academia. Talvez não dentro da história, onde eu dou aula, mas no setor de física, de matemática, de química, de biologia. Existe muito interesse de vários setores industriais em ter acesso ao conhecimento que está sendo produzido. Então, assim, existem vários projetos da ABIN que são positivos. Existe uma atuação que tem colhido frutos. Gente, tem concurso para a ABIN desde 1995, se não me engano. Está dando microfonia de novo. Então, existem mudanças. Tá bom, alguns professores que permaneceram lá eram professores antigos, né, que vieram do SNI e que vão ensinar uma metodologia talvez muito próxima. Mas a própria doutrina de inteligência atual, ela é muito próxima. Eu fui a pessoa responsável no governo federal, ainda em 2005, por criar a primeira doutrina de inteligência e segurança pública, a DENISP, a Doutrina Nacional de Inteligência e Segurança Pública. Para isso, eu coordenei durante meses vários debates com gestores da área de segurança pública de todo o país. Quem eram esses gestores da área de inteligência em 2005? Em sua maioria, eram ou pessoas vinculadas às polícias militares ou ao exército e aos órgãos de inteligência durante a ditadura. Porque são essas pessoas que vêm com o know-how. Quem aqui no Brasil, em 2005, entende de atividade de inteligência? Quem atuou na área de informações. Entendeu? Então, assim, nós temos mudanças, mas temos ainda muitos problemas a serem sanados. Existe uma cultura ainda muito retrógrada, muito atrasada do próprio entendimento da atividade de inteligência, que se reproduz em alguma medida por meio das doutrinas. Mas aí, Yuri, eu só queria perguntar, a gente continua refém dos militares, então, professor? Eu não tenho dúvida. Eu publiquei um livro no final do ano passado, vai ser relançado agora, chama Ilegais e Imorais, que é autoritarismo e corrupção. Eu tenho até um aqui, ó. Eu trouxe os 2 livros para deixar perto. Ilegais e Imorais, autoritarismo e corrupção. Eu vou mostrando... Professor, aproveita e responde ao CF88 como ele faz para comprar os livros. Não, esse livro aqui, ele está sendo relançado agora, ele está saindo da gráfica de novo, uma nova reimpressão. E esse aqui, que eu acho que o que mais todo mundo tem mais interesse, gente, que é o SNI ABIN, ó. Esse livro, ele é de 2001, mas ele está esgotado desde 2005. Se vocês puserem o nome dele na internet, vocês vão acessar Vocês vão fazer o download dele, porque ele foi escaneado e está disponibilizado. Tá? E aí, o que eu estava falando, nesse livro, eu mostro como que, desde o começo da República, os militares, além de serem corruptos, porque as pessoas acham que são anjos, eles impedem o processo de democratização do país. E a lei de anistia de 79, ela agrava muito isso. Eu vou dar exemplos muito recentes para vocês. Em 2004, a Secretaria de Comunicação do Exército divulgou uma nota falando da necessidade que houve da ditadura. E ele não perguntou isso para o ministro da Defesa, que era o Viegas. O Viegas foi questioná-lo. Isso a gente estava no governo Lula. Moral da história. O Viegas cai enquanto ministro da Defesa e quem é nomeado é o José Alencar, que era o vice-presidente. Olha, não tinha como prestigiar mais o Exército. Em 2009, o Lula propõe a criação da Comissão Nacional da Verdade. Os 3 comandantes militares viram para o Lula e falam que renunciariam se ele criasse a Comissão Nacional da Verdade. Saiu a Comissão Nacional da Verdade com o Lula? Não, o ano seguinte era ano eleitoral, o Lula ia mexer com isso para quê? Quando a Dilma mexe, ela cai.
Vocês podem pegar matérias e ver todos os bastidores e os debates do Clube Militar nos anos de 2010 a 2014, tá? É uma conjunção de fatores. Vocês vão pegar esse mesmo grupo que é vinculado à AMAN de 77, 78, que cursou a AMAN na mesma época com o Bolsonaro, eles serão os mesmos representantes da MINUSTAH na operação de paz no Haiti, onde eles começam efetivamente a se articular e criam uma organização de poder ali. Esses caras, eles vão acolher esse projeto do Bolsonaro, porque em 2014, quando é divulgada o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o atual comandante do Exército, do presidente Lula, ele abre as portas na AMAN, que ele era comandante na época, para o Bolsonaro fazer propaganda política dentro da AMAN, o que é extremamente proibido. Todo ano o Bolsonaro voltava lá em datas específicas para poder levantar a bola da eleição dele. E aí vocês veem como que esse grupo ele vai se articulando até chegar no golpe e no próprio governo Temer. O que acontece no governo Temer de tão especial para os militares? A recriação do Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional é a contrapartida de poder deles em relação à perda de poder que eles têm com a criação do Ministério da Defesa. Entendeu? Então, assim, eles nunca permitiram. No Chile, quando houve a transição, houve a autoanistia, foi tão amarrado, né? Os militares ainda teriam poder para os próximos 500 anos. Claro que eu estou exagerando. Mas eles conseguiram contornar, houve vontade política, conseguiram contornar, eles colocaram na cadeia o próprio Pinochet. O Contreras, o Manuel Contreras, foi responsável pela criação da DINA, que era a Direção de Inteligência Nacional, que foi responsável por aqueles assassinatos em massa ali, de fuzilamento em paredão. Ele foi preso, foi ele que articulou a Operação Condor. No Brasil, toda vez que se tenta falar em processos relacionados a estupros, a vários crimes hediondos que foram promovidos por funcionários do Estado naquela época, você tem um fuzuê. Começa sempre no Clube Militar, que é um horror. Né? Em 2010, quando estavam sendo organizadas as caravanas da anistia, o Paulo Vanucci entrou com uma DPF, que era uma ação de inconstitucionalidade, querendo a revisão da interpretação da lei de anistia. O STF negou. Entendeu? Então, você tem aí você tem executivo, você tem judiciário, você tem legislativo, todo mundo fazendo vista grossa para essa questão da punição. A gente ainda não está no estado diferente. Quem é que está preso por conta do 8 de janeiro? Não tem nenhum militar de alta patente. Tem um monte de bobo, né? Mas... E dá para a gente ter esperança num futuro não muito distante de que será feito justiça no que diz respeito às ações e aos crimes cometidos por militares no passado e colocar eles efetivamente no lugar deles, no presente e no futuro? Não creio. Sabe por quê? O grande problema é a nossa cultura política. Não é dos militares, é a minha, é a sua, é de todo mundo que está assistindo. A gente é de uma sociedade, né, de um modo muito mais amplo, misógina, excludente, elitista, racista. Então, muita coisa que esses caras fazem recebe o aval de grande parte da sociedade. É só a gente perceber o apoio que esse projeto da direita ganhou durante o governo Bolsonaro. Tem muita gente que fala, olha, se apanhou, a tia vai falar, o tio, olha, se apanhou não foi à toa. O legislativo precisa do voto da tia e do tio. Sabe? E assim, as pessoas não querem mexer com isso é perda de voto. Só que enquanto não houver nada nesse sentido, o Mourão está com um projeto aí de anistia para o pessoal do 8 de janeiro. E com um Congresso Nacional tão de direita que a gente tem, existe uma grande probabilidade disso ser aprovado. E aí?
Quem é que já esqueceu que nos 4 anos que se passaram, cada 31 de março, cada 7 de setembro, cada 15 de novembro, a gente ficava morrendo de medo de um golpe militar. Então, eu não tenho nenhuma expectativa, porque tem que ter uma mudança que é cultural, passa pela educação. É a longo prazo. E aí, quando passa pela educação, a gente está enfrentando, inclusive, entre as frentes de extrema-direita, discursos de homeschooling ou discursos de reformas do ensino médio, da forma que estão sendo feitas. Se depender da educação, acho que a gente vai ter menos esperança ainda, professora. A questão é realmente complicada, não é? É complicada. Eu sou professora da FMG, chega menino lá chega no 3º período que fez o Enem, passou no Enem, e eu faço perguntas que eu escuto coisas que eu fico assim, delicado isso, né? Muito delicado. E aí você fica pensando nessas privadas, né, a La Lemon, que estão sendo criadas e realmente dentro de um processo de produção em massa que você não é nem um pouco convidado à reflexão. Eu fico pensando, daqui a 30 anos, a gente, no futuro, na mão dessa geração que está aí, saindo de uma universidade com pouco conhecimento. É muito delicado, é muito complexo. Eu queria saber a sua opinião, fugindo um pouquinho deste tema da ABIN, mas a sua opinião a respeito do perfil que nós temos hoje de uma extrema-direita, que eu nem vou chamar de conservadores, porque não são conservadores, são reacionários, no mínimo, mas o perfil dessa extrema-direita, levando muito a risco o Deus, Pátria, Família. Então, com um fortalecimento muito grande das fés neopentecostais e pentecostais, com muita proximidade das PMs e das fardas em geral, e isso tudo dentro da política, isso tudo dentro do Congresso Nacional e cada vez mais com as suas comissões formadas, com as suas bancadas formadas. Isso tudo não piora, não aumenta a dificuldade que nós temos para, por exemplo, resolver essa situação dos militares, de sermos reféns dos militares, esse grupo formado com essa característica, e com as igrejas tomando, por exemplo, cada vez mais os conselhos tutelares e as vereanças nas cidades. Eu estou parecendo um catastrofista, eu sei, mas não é isso. Eles têm projeto de dominação do conselho tutelar. Estão fazendo sucesso. Agora, o grande problema, e aí, assim, tem alguém me perguntando se pode ter esperança. Esperança a gente sempre vai ter. Mas, olha, o mais do que... Eu acho que pior do que quem está fazendo isso é a maioria de nós que não está fazendo nada. Você vê na Argentina, 2 meses de governo Milei, os argentinos já estão na rua, os panelaços estão na rua. É uma sociedade disposta para o enfrentamento. A gente passou todos os absurdos do governo Bolsonaro. Não pôs o pé na rua. Já tinha acabado a pandemia quando vieram absurdos e absurdos e absurdos à tona. Todo mundo na inação. Entendeu? Então, assim, o grande problema é que eles estão fazendo. E nós não estamos fazendo nada. Essa é a grande questão. Então, e por que nós não estamos fazendo nada? Mais uma vez, eu volto na nossa cultura. Uma cultura de subserviência. Uma cultura que obedece à casa grande. Entendeu? Não eram só os escravizados. Você tem toda uma rede de sociabilidades que cresceu acostumada ao sim, senhor. Você pega o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, da década de 30, né? Que ele vai falar do homem cordial. Nós somos os homens cordiais. De uma violência discreta, né? Nós somos de um Você Sabe com Quem está falando, do Roberto da Mata. Nós somos isso. Eu estou aqui. Eu, na minha família, vou pensar que entre primos, tios, tudo de primeiro grau. Só tem eu com esse pensamento. O resto, ou não tem interesse por política, ou é adepto da extrema-direita, desses discursos vazios da extrema-direita. Então, vamos pensar proporcionalmente. Eu fico feliz de ouvir a senhora trazer o nome do Roberto da Mata, porque eu, entre os meus amigos da academia, sou voto vencido.
né? Eu, como tenho muitos amigos marxistas ortodoxos, eles me criticam por eu ler o da Mata. Eu fico muito feliz, Eu tenho toda a obra do da Mata, toda ela lida, toda ela apontada, toda anotada, e acho que ele surfa muito bem também em Sérgio Buarque de Holanda e traz muito bem essas questões. Eu comecei lendo com Carnavais, Malandros e Heróis, que é a tese de doutorado dele, pela minha paixão pelo carnaval, né? E ali eu fui ler o da Mata por todas as questões. Professora, já encaminhando aqui para o final a nossa conversa, quando a gente fala disso tudo, e a senhora chega e diz da falta de ação da nossa parte diante dos absurdos que nós enfrentamos, inclusive, eu quero trazer como exemplo uma notícia que a gente trabalhou hoje na live da manhã, na live do meio-dia, na verdade, eu e o Drummond estamos aqui no ar desde o meio-dia, né? Então, quando a gente tratou aqui na live do meio-dia, que foi essa questão de uma mulher que acusou 11 policiais militares de estupro coletivo. Na verdade, ela foi estuprada por 12 homens, sendo que dos 12, 11 são policiais militares. Isso teria acontecido no ano passado, só veio à tona agora, porque é evidente que ela teve medo, né? Esses policiais eram da Rota, do litoral norte de São Paulo, justamente no período em que a Rota estava lá fazendo uma chacina, com aquela revolta toda que teve. Depois disso, ela, como entrou com denúncia, ela disponibilizou os prints dos WhatsApps, onde um outro policial, ou seja, nenhum dos 11 que teria estuprado ela, um outro foi colocado pelos 11 para negociar com ela o valor do silêncio dela. E ela colocou ainda ali os valores que foram tratados. Professora, ninguém foi para frente da delegacia desses 11, ninguém foi para frente do quartel desses 11, ninguém foi para frente para nada. Uma mulher denunciou 11 por estupro, o quartel apenas afastou eles para acompanhar as investigações, e nós estamos falando de um relato, já com depoimentos, de uma mulher que foi numa festa, teriam colocado alguma coisa na bebida dela, e 11 homens a violentaram. E parece que isso, assim, ó, não é nem notícia de destaque, nada. Policiais indignidade seletiva, né? Essa indignação seletiva. Você, com o que você vai, o que tem despertado mais ódio da sociedade? Por exemplo, a sociedade, ela, estou lembrando aqui da gravata do Lula, que fez um escândalo. Agora, uma coisa dessa aí, você não tem problema nenhum. E se bobear, eles são capazes de falar da roupa que ela estava usando, não é? Então, assim, a questão dos militares é muito complicado. A gente tem que desmilitarizar as polícias, tem que educar as polícias. O problema é que no Brasil, por exemplo, agora, para você entrar em várias polícias militares, eles requerem o curso de direito, como se o curso de direito fosse aquela coisa mush para lidar com a segurança pública, fosse resolver todos os problemas, né, mais do que qualquer outro. Você tem um culto da violência, você tem um culto do corporativismo. Eles estavam lá porque quando um deles foi morto, movimentou tudo, né? Eu estou vendo esse cortejo hoje que está tendo da morte de um policial. O índice de solução de homicídios no Brasil por ano não passa de 2%. Quando tem o assassinato de um PM, de um policial federal, de um policial civil, eu não dou uma semana para esse crime estar solucionado. Sabe? É uma polícia extremamente corporativista, as corregedorias são extremamente corporativistas, sem contar, e aí jogando um pouco para os militares também, a justiça militar, que quer julgar os militares por qualquer crime que eles tenham cometidos, desde roubo. Na justiça militar, é mais grave você ficar sem engraxar o sapato do que você roubar alguém. A questão da hierarquia. Então, assim, nós temos muitos problemas. Nós temos problemas de uma sociedade submissa, e não vou nem usar a palavra pacífica, tá? E que aceita, já normalizou a violência da polícia militar e das polícias de modo geral, né? Não é só da militar. Deixa eu aqui, eu estou demorando para tirar o mute aqui. Fernando Drummond, temos superchat, meu caro, para ler mensagens para a professora? Temos.
Queria agradecer a Aida Pires por ter dado 2 membros de presente. Gente, vamos lá. Falta pouco. Se 14 pessoas doarem R$10, a gente fecha a meta dessa aula, como disse a Ana Maria Rodrigues. Que aula! Vamos lá. Valéria Lira começou a puxar o bonde dos R$10, hein? Agora são 13 pessoas. Vamos lá. Marcelo Silva Gomes. A República foi anunciada, mas nunca proclamada. O Carlos Rocha dá uma sugestão: que tal uma entrevista com o Coronel Marcelo Pimentel? Já anotei aqui, Carlos Rocha, vou submeter à direção. CF88 e o BRICS e a inteligência internacional, como Lula voltou? Uai, só o fato da Dilma estar lá, né, na condução do banco, do BRICS, com certeza, gente, foi só haver a mudança de governo. Olha a projeção internacional que o Brasil assumiu, né, o papel de destaque que o presidente Lula tem no sentido de negociação, de representação política, de projetar mesmo o país nesse cenário enquanto um player relevante, né? Porque o projeto anterior foi jogar o Brasil para a periferia e deixa quieto. Agora nós temos realmente uma possibilidade, tanto de crescimento econômico que está acontecendo, quanto de projeção internacional, né? Já houve uma série de mudanças. Olha, na corrente que a gente começou lá na live da tarde, já se juntou. Começa Valéria Lira, depois Liana Lewis, grande professora, depois a minha amada Georgia Trota, corrente do bem, estou focada na aula, e depois Rodrigo Spiegel. Faltam agora apenas, vamos lá, apenas 10 pessoas. Se seguirem a corrente, a gente bate essa meta, R$103. Daniela Valentim, professora, o Itamaraty não serviria para subsidiar? E ele ela serve. também faz... Ele serve, né? Ele serve para subsidiar. O Itamaraty, historicamente, ele sempre teve muito receio da atuação dos serviços de informações / inteligência, porque quando a gente fala de 1990 para baixo, a gente fala de órgãos de informações, porque no Brasil era essa nomenclatura. Na época da ditadura, no Itamaraty, eles tinham pavor de membros do SNI atuando no Itamaraty, porque eram pessoas mais toscas, mais broncas mesmo, e que não tinha nenhum tipo de jogo de cintura e de preparo mesmo, propriamente dito, para lidar com essas áreas. Então, para esses caras atuarem no exterior e criarem um problema de relações externas para o Brasil, era muito fácil. Então, acaba que o Itamaraty ele começou a desenvolver o próprio órgão de inteligência. Mas hoje, as informações produzidas pelo Itamaraty são extremamente relevantes para contribuir, inclusive, para a BIM, entendeu? E aí é aquela coisa de funcionamento do sistema. E aí tem tanto uma produção que é mais ostensiva, que é aberta, quanto o Itamaraty vai produzir insumo para a BIM também. E vamos lá na corrente dos R$10. A Rosana já entrou também. A Rosana OAM já entrou também. Faltam 9 pessoas vindo na corrente dos R$10, gente. Daniela Valentim pergunta: professora, quais seus alertas ao governo? Olha, quem sou eu para dar alerta para o governo? O governo agora está como número 2 com o professor Marco Aurélio Chaves Repique. Esse cara é brilhante, genial. É o maior especialista que nós temos no Brasil para a área de inteligência. Eu comecei a trabalhar com ele em 1999. Ele já estava acabando a tese de doutorado dele pelo UPERJ, depois ele foi estudar em Oxford. E é um cara que tem uma percepção muito mais ampla do que é um órgão de inteligência e para que serve um órgão de inteligência enquanto instrumento de poder do governo no cenário internacional. Então, assim, se tem uma pessoa que vai ter condições de dar um novo foco, uma nova orientação para a área de inteligência, eu não tenho dúvida que seja ele. Eu acho que ele estava como diretor da Escola de Inteligência
da ABIN. E já estava, eu vou só responder uma pessoa que pediu. E já está... Ih, gente, eu vou acertar aqui. Foi o Fábio Potter. Ó. Tá. Eu vou deixar a senhora a tela inteira. E ele já estava elaborando um projeto educacional para o sistema de inteligência propriamente dito. Já deu, gente? SNI e ABIN, uma leitura dos civis secretos brasileiros ao longo do século XX. Ele pergunta, porque ele pede para que a senhora relance o livro, que o PDF que ele tem está difícil de ler na tela. Ótima aula, parabéns. Não, gente, o PDF é perfeitinho. Eu vou deixar. Eu acho que ele está com dificuldade, pelo que eu entendi, ele está com dificuldade de ler na tela. E eu não gosto de livro na tela, prefiro livro físico também. Eu acho um pouco difícil, mas. Bom, quem sabe agora, né, nessa nova onda. Mas, assim, o que eu estava falando é que agora, com certeza, o presidente Lula está muito bem assessorado, porque eu sei que, além de ser um intelectual brilhante, ele é um cara que tem um jogo de cintura, ele tem um trâmite político, né, que é capaz de ter uma desenvoltura. Se ele puder fazer alguma coisa, com certeza ele vai fazer a melhor possível. Não tenho dúvida. Professora, para finalizar nossa conversa, eu queria saber qual é a sua posição a respeito das retiradas de homenagens e retiradas de nomes de praças, retiradas de estátuas. Por que eu estou falando isso? Porque ontem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, estabeleceu uma comissão da memória e da verdade, e uma das atribuições do grupo consistirá na análise de uma resolução datada de 1974, a qual a UERJ conferiu o título de doutor honoris causa ao general Emílio Garrastazu Médici, que liderou o país de 69 a 74 sob forma de ditadura. A deliberação foi tomada durante a primeira reunião do ano do Conselho Universitário e, segundo o relator da proposta que originou a comissão, André Furtado, existem registros de ex-alunos expulsos e até desaparecidos durante o período da ditadura militar, bem como informações sobre as relações da universidade com o regime nesse intervalo. A formatação da comissão e seus membros serão objeto de discussão subsequente. Uma proposta preliminar será apresentada na próxima reunião do Conselho. A reitora Guinara Azevedo e Silva, que assumiu o cargo esse ano, destacou que o Ministério Público instou a UERJ a criar tal comissão em 2 ocasiões, nos anos de 2022 e 2023, e durante a reunião ela também testemunhou a prisão de estudantes nos anos 1970. Ela fala um pouco e diz que na reunião o Conselho também deliberou conceder o título de honoris causa, a mais alta honraria da universidade, ao cantor e compositor Gilberto Gil e à ativista LGBTQIA+, Keila Simpson, sendo esta a primeira travesti, segunda pessoa transexual a receber tal distinção no país, conforme informou a UERJ. Como é que a senhora vê esta questão no que diz respeito à política de memória e essa atitude específica da UERJ em retirar ou pretender retirar a titulação do Médici? Eu sou totalmente favorável. Se a gente está falando que a gente tem que rever a anistia e punir, gente, o presidente Médici, se vocês forem reparar proporcionalmente, olha o tamanho do Brasil e o número de mortos identificados, né? São 1.000 e pouco, acho que não chega a 1.000. Na Argentina, que é 1/3 do tamanho, são 20.000 mortos. Tá? No Brasil, a maioria das mortes ela vai ocorrer do governo Médici para frente. É no governo Médici que existe a primeira ordem para matar e não para prender, que é com a guerrilha do Araguaia. Como é que você vai manter homenagem para um cara desse? Como que você mantém homenagem para um Ustra em qualquer situação? Para o Geisel? Sabe? Nenhum. E tinha uma política de colocar o nome desses caras em tudo quanto é lugar. E em várias hierarquias. Várias hierarquias. Se a gente começar a pesquisar quem são essas pessoas que recebem o nome de determinadas ruas que a gente circula o tempo inteiro, a gente vai se espantar com o tanto de nome de gente vinculada à ditadura militar. Você já pensou, você é uma pessoa torturada, que foi torturada por um militar tal, e tem que passar numa rua todo dia que homenageia aquela pessoa, com o nome daquela pessoa.
Sabe? A gente tem que ter uma política de memória séria. Não pode, a gente não pode manter homenagem alguma a esses nomes. É mudança de nome de aeroporto, mudança de nome de rua, de ponte. Isso tem que acontecer, isso não é mimimi, não. É política de memória. Você vai em Berlim, cada bairro tem um museu, tem um local de memória para o alemão perceber o tempo inteiro o que ele fez, o que ele foi responsável durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente continua achando que o outro apanhou foi porque precisava. As pessoas não percebem que o Brasil chegou num patamar do índice de Gini altíssimo, onde você tem uma das maiores desigualdades sociais. As pessoas falam que tinham... Eu acho tão engraçadinho quando a pessoa fala, naquela época tinha segurança, eu podia sair com um relógio de ouro. Não sei que relógio de ouro, cara pálida. Sabe? Tinha segurança porque as pessoas eram mortas, presas, torturadas. E você não tinha também a emergência do narcotráfico, do crime organizado, que a gente vai ter, sobretudo, a partir dos anos 90, que é totalmente diferente a questão da segurança pública. Eu cresci brincando na rua, jogando rouba-bandeira. Meu filho não vai fazer isso nunca aqui na rua. Né? Então, a questão da sensação de segurança. As pessoas apoiam o Bolsonaro por conta disso, porque na época da ditadura, você tinha segurança. Não era uma segurança, era um silenciamento. Né? Então, essas homenagens, elas têm que ser, eu acredito, é a minha opinião, que elas têm que ser retiradas. Né? Tem que pegar pessoas que trazem alguma contribuição para a sociedade e colocar no lugar. Muito bem, muito bem. Vem para cá, Drummond, vamos nos despedir da professora. 19h38. Obrigado, professora, pelo seu Gente, tempo. Enfim, é muito bom a gente ter organizado o fim de semana e ter trazido pessoas como a senhora. Eu que agradeço, gente. Desculpa se eu sou meio embolada, mas... Não, ótima, excelente aula. Excelente aula mesmo. Obrigado, professora. Um forte abraço. Obrigada, Drummond. Boa tarde a todos. Até logo, professora.